perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, por favor, aproxime-se dessa pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Romanos 12:10. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Agora, avance um pouquinho aí na Bíblia para 1 Pedro 2,17. É só você folhear um pouco, ir um pouquinho à frente aí, folheando as páginas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. 1 Pedro 2,17. Quem encontrou, diga amém. Assim nos diz a palavra do Senhor: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Por favor, repita após mim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Se você puder, levante assim a sua mão direita e feche os seus olhos. Pai, nós pedimos a revelação da Tua palavra, pedimos a direção do Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos acertar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem esta noite é princípios da honra. Vamos, em primeiro lugar, entender o que é a honra. Por favor, diga assim comigo: honra significa sentimento que leva o ser humano a procurar merecer a consideração pública, sentimento de dignidade, consideração, as boas qualidades humanas, probidade, fama, castidade, honraria, manifestação exterior de respeito ou saudade. Isso é que é a honra. A honra está intimamente ligada à humanidade. Quando você honra uma pessoa, você está, como no versículo que nós lemos, você está colocando aquela pessoa acima de você. Você está colocando aquela pessoa numa posição de destaque, numa posição privilegiada. Na descrição aqui no dicionário, que é uma descrição simples, não tem nada demais, está mostrando para nós que a honra, ela está totalmente ligada ao outro. A honra está ligada a outra pessoa. Eu honro o outro, eu honro quem está próximo de mim, e você vai entender isso. No Velho Testamento, nós temos uma referência quando há um mandamento com promessa. O Senhor, lá no Monte Sinai, entregou para Moisés os mandamentos, as leis. Ele entregou para Moisés como que ele queria que o seu povo se comportasse, como que ele queria que o seu povo vivesse. E dentro da orientação de Deus, da lei de Deus, está lá: honra o teu pai e a tua mãe, para que prolonguem os teus dias sobre a terra. Ali é uma honra do princípio do Antigo Testamento. O menor honra o maior. Quer dizer, os filhos honram os pais. Por quê? Porque os filhos nasceram depois dos pais, então eles deveriam honrar. O sentido de honra, quando você analisa a velha aliança, que é o Velho Testamento, você vai encontrar desta forma: eu tenho que honrar quem está acima de mim. Quando você vem para o Novo Testamento, a nova aliança, nós vamos encontrar outros princípios de honra. Nós vamos encontrar no Senhor Jesus Cristo o exemplo de como nós devemos honrar e quem nós devemos honrar. Só
seja, da mesma maneira que os filhos precisam honrar os pais, no Novo Testamento os pais também precisam honrar os filhos. Então os pais precisam compreender o que os filhos estão falando. Os pais precisam também dar honra, dar um respeito aos filhos, assim como os filhos, por dever, devem honrar os seus pais. Então você já percebe que na perspectiva de Jesus já mudou. Na perspectiva do Novo Testamento, a honra, ela não é para quem, só para quem está em cima. A honra não é para quem tem patente, não é para quem tem cargo público, não é para quem se formou ou tem uma faculdade só. Essas pessoas têm que ser honradas? Sim, claro. As autoridades têm que ser honradas? Tem. Só que dentro do Novo Testamento, a visão da honra, ela se estende para todo e qualquer ser humano. Nós vamos ver agora aqui nos exemplos que Jesus nos deixou, para que nós possamos abrir o nosso entendimento. A primeira coisa que Jesus fez, e algumas vezes eu já preguei sobre isso aqui, foi na cerimônia do lava-pés. No Evangelho de João, no capítulo 13, ele trata disso. Jesus, ele estava realizando a sua última refeição antes da sua morte. Ele reuniu os apóstolos numa casa e ele estava celebrando aquela ceia que nós tivemos, inclusive hoje, a celebração da Santa Ceia. Jesus fez tudo o que vocês viram aqui. Ele repartiu o pão e ele deu um cálice, e as pessoas ali, os apóstolos, tomaram o cálice e também comeram daquele pão. E Jesus disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança, e é o sangue da nova e eterna aliança. Então ali Jesus abre esse espaço para que eu e você pudéssemos entrar e sermos salvos por ele. Dentro desse contexto, a Bíblia diz aqui que quando esta ceia está terminando, o Senhor Jesus tira sua túnica, como eu que tirei o paletó aqui. Era como se fosse um paletó, algo que eles colocavam por cima da roupa. E a Bíblia diz que Jesus pega uma toalha, pega uma bacia e vai lavar os pés dos apóstolos. Só para você entender, lavar os pés era uma posição humilhante, era para o servo, era para o escravo, não era para alguém que tivesse uma herança, que tivesse dinheiro, que fosse o dono da casa. Jamais isso poderia acontecer. Mas preste atenção no que o Senhor Jesus disse: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Quando o Senhor Jesus saiu da sua posição de dono da casa, de Senhor, de mestre, e pegou a bacia, e pegou a toalha, e foi lavando os pés dos discípulos. Eu não estou falando, irmãos, dessas cenas que as pessoas fazem, porque esse gesto diz muito mais. Não é simplesmente lavar o pé, não é simplesmente lavar os pés dos outros, mas é um exemplo para nós de humildade, de honra. Jesus, sendo o maior daquela casa, ele estava honrando aqueles que eram menores, aqueles que estavam abaixo dele. E Jesus mostrou para nós que a honra, ela pode ser dada para qualquer ser humano, porque Jesus falou: se eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés, então vocês têm que fazer a mesma coisa. Vocês precisam honrar as pessoas que estão ao redor de vocês. O exemplo de Jesus aqui é um exemplo verdadeiro
situação, só que no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, é a mesma cena, a mesma situação. Nós vamos ver uma discussão que aconteceu entre os apóstolos. Houve também entre eles contenda, discussão sobre qual deles parecia ser maior. Eles estavam discutindo o seguinte: quem que manda aqui nesse pedaço? Quem que é o maior aqui entre nós, entre os apóstolos? Quem é que merece ser honrado? Quem é que merece um reconhecimento? Meus irmãos, a honra nada mais é do que um reconhecimento. A honra nada mais é do que você tratar bem a outra pessoa. E eles queriam saber, entre eles, quem era o maior. Porque, como eu falei para vocês, na mentalidade da maioria das pessoas, quem tem que ser honrado é o pastor da igreja. Quem tem que ser honrado é o chefe. Quem tem que ser honrado é o gerente. Quem tem que ser honrado é o prefeito. Quem tem que ser honrado é a presidente da república. Quem tem que ser honrado é o governador. A mente nossa está voltada que a honra é para cima. Mas preste atenção no que o Senhor Jesus mostra para nós. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai o destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. O que é que estava reservado para aqueles apóstolos? Uma grande honra, Jesus falou, mas é uma honra que seria dada para eles no tempo futuro, e será dada a eles, porque a palavra de Jesus não volta vazia. Só que Jesus estava falando: eu sou o maior aqui, mas eu me fiz como servo, eu me fiz como menor. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas empresas não conseguem desenvolver o seu trabalho. Sabe por que muitas empresas não conseguem atingir as suas metas e os seus objetivos? Porque às vezes o gerente, ele acha que ele é maior do que as pessoas que trabalham com ele, e ele começa a maltratar aquelas pessoas. Ele começa a colocar metas que os vendedores não conseguem alcançar. Ele começa a pisar nas pessoas que estão embaixo. Quantos lugares são assim? As pessoas, quando o chefe chega, quando o gerente chega, todo mundo quer sair. Por quê? Por causa do tratamento que aquela pessoa dispensa às pessoas que estão abaixo. Porque muitas pessoas acham que quanto menor na hierarquia, mais tem que ser humilhado, mais tem que ser pisado, e quanto maior na hierarquia, mais tem que ser honrado. Só que o Senhor Jesus está nos ensinando algo aqui. Ele está nos mostrando que a honra é para qualquer ser humano. Se é um ser humano, ele já merece ser honrado. Se é uma pessoa, ela já merece ser honrada. Ela já merece ter atenção. Irmãos, nós vivemos um período da história onde as pessoas gastam, às vezes, com um cachorrinho, com um cachorro que ela tem, R$800 por mês, R$1.000, R$1.500 com um animal. E às vezes ela passa por um ser humano que está numa calçada, que está na sarjeta, e ela não tem coragem de ajudar aquele ser humano com R$5. Porque ela diz: é vagabundo, não presta, não vale nada, não tem futuro. E o cachorro é o quê? Por que a sociedade honra mais os animais do que os seres humanos? Sabe por quê? Porque a honra está distorcida na mente das pessoas. Irmãos, nós não fomos feitos para honrar os animais, nós devemos tratar bem os animais. Só que a honra, ela foi destinada ao ser humano. Deus destinou a honra para você e para todos os seres humanos que estão espalhados no mundo. A honra é
Senhor está falando: ele merece ser honrado, ela merece ser honrada, ele merece respeito, ela merece respeito. E o que é então honrar uma pessoa? Nós já vimos o que é a honra. Por favor, diga assim comigo: honrar significa conferir honras a uma pessoa, distinguir com honras, conferir honras, respeitar, exaltar, não desmerecer, alcançar honra ou distinção. É isso que é honrar. É você pegar uma pessoa, um ser humano que está perto de você, e você estender as mãos para ele, e você ajudá-lo. Aí você pode me perguntar: pastor, então qual é o princípio da honra no Novo Testamento? O princípio da honra no Novo Testamento foi o versículo de 1 Pedro que nós lemos: honrai a todos. Não importa se é criança, não importa se é adulto, não importa se é o teu marido, se é a tua esposa, se são seus filhos, se são seus pais, nós temos que honrar todas as pessoas. Quem é que eu devo honrar? Eu devo honrar o ser humano que Deus colocou na minha frente. Eu devo honrar o ser humano que Deus colocou perto de mim, próximo de mim. Se você estiver no ônibus e está lotado, e você vê ali, tem uma senhora, tem uma mulher grávida, tem uma pessoa de mais idade, o que é que você deve fazer? Você deve levantar do seu lugar e dar honra para aquela pessoa, e aquela pessoa vai se sentir honrada por você. É um simples gesto, uma simples palavra, um simples olhar. Eu não estou falando que você tem que cobrir a pessoa de ouro, eu não estou falando que você tem que dar propriedades para essa pessoa se sentir honrada, não. Eu estou falando que apenas uma palavra pode fazer aquela pessoa ser honrada. Apenas um gesto que você fizer pode trazer honra para aquelas pessoas. Então, irmãos, na nossa vida nós precisamos resgatar o princípio da honra. Se Deus colocar um ser humano na nossa frente, nós precisamos tratar bem aquela pessoa, nós precisamos fazer o máximo que nós pudermos por ela, porque quando você honra essa pessoa, você está cumprindo a vontade de Deus na sua vida. Mas para que serve tudo isso? O Senhor Jesus, lá no fim de todas as coisas, Ele vai ter um particular com aqueles que são de Cristo, os seus, e aqueles que não são. E qual é a diferença entre aqueles que vão estar com Deus e aqueles que não vão estar com Deus? Eu quero mostrar algo para vocês em Mateus 25. Mateus 25 nos traz a reflexão do que vai acontecer no final de todas as coisas. E isso serve para quem soube honrar o ser humano e para quem não soube honrar o ser humano. A palavra do Senhor, ela diz assim, olha, uma coisa bem clara: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. As ovelhas vão ficar de que lado, igreja? As ovelhas vão ficar de qual lado que eu li? Hã? Os bodes vão ficar de qual lado? As ovelhas? Olha, vocês sabem o que é direita e esquerda, né? Olha aí, o mistério aí. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora repita comigo, por favor, igreja: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver. Aí a Bíblia diz aqui que os justos
eles perguntarão para o Senhor: quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando você honra a pessoa que está abaixo de você, quando você honra aquela pessoa que é menor do que você, é a mesma coisa que você está honrando o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus vai colocar pessoas no seu caminho, Jesus vai colocar pessoas diante de você, que talvez você vai ver uma vez na sua vida, duas vezes na tua vida, e nunca mais você verá. E aquela pessoa, ela precisa ser honrada por você, porque ela é Jesus na tua vida, ela é o Senhor na tua vida. Então, meu irmão, todas as vezes que alguém se aproximar de você, honra esta pessoa, porque honrando esta pessoa, você está honrando ao Senhor. Honrai a todos. Às vezes, quando você olha para uma pessoa que está precisando de uma roupa, e você doa uma roupa para ela, você está honrando ela, porque talvez nenhuma outra pessoa faria isso. Quando você vê aquela pessoa com fome e você a alimenta, você está honrando aquela pessoa vai se sentir bem, ela vai dizer: tem alguém que me reconhece como ser humano, tem alguém que olha para mim, tem alguém que me viu. Quando aquela pessoa tem sede e você dá de beber, você sacia a sede dela, ela vai se sentir honrada por você. Quando alguém estrangeiro, alguém de outra cidade, estiver aí fazendo um tratamento aqui por alguma coisa, você acolhe aquela pessoa, você leva aquela pessoa para dentro da sua casa, trata ela bem, ela vai se sentir honrada por você. Quando aquela pessoa que está doente, você lá visita, ela se sente honrada por você. Quando aquela pessoa está na prisão, você vai visitá-la, ela se sente honrada por você. Quando você honra o ser humano que Deus criou, você está honrando o próprio Jesus Cristo. Pense agora, quem Deus colocou na tua vida para você honrar? Deus colocou do seu lado vários seres humanos. Deus colocou perto de você várias pessoas, e essas pessoas precisam ser honradas, essas pessoas precisam ser bem tratadas, essas pessoas precisam receber aquilo que o Senhor tem para dar para elas através da tua vida, porque você é canal de Deus na vida dela. Você simboliza a honra de Deus para o próximo, você simboliza a honra de Deus na sua casa, na sua família. Então, meus irmãos, a unção da honra, ela vai falar na eternidade. Porque se você trata bem o prefeito da Serra, você também trata bem aquele gari, aquele varredor de rua que passa todo dia lá na sua porta, e aí você faz igual o irmão Edilson, que separa um cafezinho e vai lá levar para aqueles homens que estão varrendo a rua e fica lá batendo papo com eles. Essas pessoas, elas se sentem honradas, porque o irmão Edilson deixa o conforto da casa dele, foi o que ele me falou, ele já deixa o café pronto, separado, porque ele sabe que naquela hora os moços também ficam tudo esperando o irmão Edilson levar o cafezinho lá. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Quando você faz isso, você está honrando o ser humano, então você está honrando o próprio Cristo, porque Jesus se agrada disso, porque você é um cafezinho, não é grande coisa, mas para aquele homem que está ali trabalhando desde as 5 horas da manhã, o cafezinho vale mais do que muita coisa que você possa imaginar. Nós não estamos falando, irmãos, de coisas gigantescas, nós estamos falando às vezes de uma coisa pequena aos nossos olhos, mas aos olhos de quem precisa é muito. Uma cesta básica para quem não tem nada é muito. Às vezes um abraço para quem não recebe abraço é muito. Às vezes um aperto de mão para quem ninguém aperta a mão dele é muito. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós. Honre ao ser humano que Deus colocou aí perto de você. Honra as pessoas que Deus colocou na tua vida, porque você está honrando o próprio Deus. Só que tem um outro lado. Então dirá também naquele dia aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me visitastes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Olha o que ele diz. Então, se você não honra o ser humano, olha o final: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quais são os justos aqui que nós vimos? São aqueles que honram o próximo, são aqueles que tratam com honra as pessoas que Deus colocou ao seu redor, são aqueles que tratam com honra, mesmo que aquela pessoa tenha um poder aquisitivo financeiro menor, mesmo que aquela pessoa tenha uma aparência um pouco diferente da sua, mesmo que aquela pessoa não se vista tão bem, mas quando você trata ela bem, o nome do Senhor é glorificado, porque aquela pessoa vai se sentir honrada por você, aquela pessoa vai se sentir querida por você. Então, por isso, voltando ao versículo que nós lemos: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quem é que eu tenho que honrar? Quem Deus colocar na minha frente. Quem é que eu tenho que honrar? As pessoas que estão próximas de mim, que estão perto de mim. E como é que eu faço isso? Como fazia no Velho Testamento? A honra tem que ser específica? Não, a honra é para qualquer ser humano. E foi o versículo que nós lemos: honrai a todos. Olha a hierarquia de Deus: honrai a todos. Aí ele fala: amai a fraternidade, ou seja, ame fazer o bem para o próximo, ame servir o próximo, ame ajudar o próximo. E depois ele diz: temei a Deus e honrai ao rei. Agora, a honra, ela não pode ser só para quem é autoridade. A honra tem que ser para qualquer ser humano. Talvez você que está aqui ouvindo essa palavra já passou por momentos de humilhação, que é o contrário da honra. Talvez você tenha sido humilhado, talvez você tenha sido desonrado. Quantas mães são desonradas pelos seus pais, pelos seus filhos? Quantos pais são desonrados também pelos seus filhos? Quantos filhos são desonrados por pai e mãe também? Porque a desonra, como eu falei, é geral. Às vezes a mãe e o pai criam um filho com tanto sacrifício, com tanto carinho, e a atitude das pessoas é a contrária. A atitude das pessoas muda, depois elas tomam outro caminho. Quantos pais que sentem vergonha, filhos que sentem vergonha dos seus pais, que veem os seus pais praticando as coisas mais horríveis, dizendo: não foi isso que ele me ensinou, não foi isso que ele falou para mim. E as pessoas estão cada vez mais se desumanizando. Então elas não têm mais respeito, elas não têm mais honra, elas não tratam mais com delicadeza, com educação, com atenção. As pessoas estão se tratando cada vez mais com truculência, com violência, com coisas desrespeitosas. Mas entenda, a unção de Deus sobre a tua vida é honrar a todos. Se você receber esta unção da honra, se você receber esta clareza, porque você precisa ter um entendimento do que é a honra. Quando você honra o ser humano, você está honrando o próprio Deus, você está honrando o nome do Senhor Jesus, e você vai receber recompensa por isso. Porque toda honra que você dá a quem precisa, o Senhor te recompensará no momento certo. A honra que você está dando para quem precisa. Por favor, me ajude a pregar nessa noite. Diga para 4 pessoas: honre a todos. Honre a todos, primeira pessoa. Honre a todos, segunda pessoa. Honre a todos, terceira pessoa. Igreja, honrai a todos os seres humanos que estão ao seu redor,
basta onde você foi. Com isso, com a honra, o nome do Senhor vai ser exaltado na tua vida. Então, o princípio da honra no Novo Testamento é: honrai a todos, todos, sem distinção, sem dizer que o A é melhor que o B. Todos somos iguais diante de Deus. Deus não elegeu favoritos. Deus, Ele tem salvação para todos, bênçãos para todos, chuva para todos, sol para todos. Tudo que Deus tem é para todos. Então nós devemos honrar a todos. Pastor, ele não merece, mas honra. Pastor, ela não merece, mas honra. E o Senhor vai fazer a obra de forma extraordinária. Quantos recebem a palavra de Deus esta noite? Por favor, feche os seus olhos. Coloque as duas mãos na altura do teu coração. Se você puder, curve sua cabeça agora ali e medita por um instante. Você tem honrado as pessoas? Você tem honrado os seus pais? Vocês têm honrado os seus filhos? Vocês têm honrado o Senhor Jesus? Vocês têm honrado o nome que vocês têm? Vocês têm honrado a família de vocês? Pensem por um instante. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, em Tua presença, Senhor, nós nos encontramos. E eu quero te pedir, Senhor, que nós venhamos a ter o entendimento da honra, que nós venhamos a ter o entendimento, ó Deus querido, daquilo que nós estamos passando, daquilo que está sendo proporcionado para nós. Porque, ó Deus, meu entendimento é que quando eu honro, eu sou honrado. Se eu honrar mais uma pessoa também vai me honrar. Se eu honrar 10 pessoas, eu também serei honrado por 10 pessoas. Se eu honrar mais 20 pessoas, no meu entendimento, serei também honrado de igual maneira. Porque quando alguém olha para mim e me vê honrando, essa pessoa também passa a honrar. Então, ó Deus querido, que a unção da honra seja derramada sobre essas pessoas. Que a consciência, Deus querido, de que nós devemos preferir o outro, o próximo, os irmãos em honra a nós. Que essa possa ser uma realidade, Senhor, na nossa igreja. Que essa possa ser uma realidade na nossa casa. Que essa possa ser uma realidade no nosso ambiente de trabalho. Que nós possamos saber honrar o nosso patrão. Que nós possamos saber honrar a nossa patroa. Que nós possamos saber honrar os nossos funcionários. Que nós possamos saber honrar os nossos colaboradores. Que nós possamos saber honrar aquelas empresas afiliadas que prestam serviço. Aquelas que prestam serviço para nós. Que nós possamos, Senhor, ter o princípio da honra na nossa vida. Que nós possamos